Hoje nós estamos aqui com mais um episódio e hoje nós temos uma convidada muito especial que eu tenho certeza que a sua fé hoje vai ser renovada. Então fique aqui até o final, compartilhe, inscreva no canal para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você vai ser abençoado hoje. E eu vou deixar ela se apresentar para você. Qual é o seu nome mesmo? Fala um pouquinho de você. Me chamo Josélia Garcia, tenho 42 anos, sou casada há quase 19 anos, sou mãe de 4 filhos, a Tabita, o Eliezer, o Abiezer e a Thalita. A minha trajetória profissional começou há 12 anos atrás, confeitaria, mas um pouquinho antes disso, eu passei por uma experiência concernente à minha saúde e eu precisei ficar internada por 8 dias. Na época, minha filha caçula tinha 10 meses. Eu amamentava ela. Eu descobri que eu estava com pedra na vesícula e eu precisei me internar por 8 dias para resolver isso, porque uma das pedras da vesícula caiu no canal do fígado. E a gente não sabia, eu nem sabia, na verdade, que eu tinha pedra na vesícula. Eu só soube quando aconteceu esse problema. E eu me internei para tratar isso e o Senhor abriu portas. Era um procedimento muito caro na época, a gente não tinha condições de pagar. Eu me internei em bairro São Francisco e o Senhor abriu portas e a gente conseguiu resolver esse problema. Com 8 dias eu já estava de volta na minha casa. E nessa época eu já estava sondando alguma coisa para poder fazer, para poder ajudar na despesa da minha casa, né? Para trazer um conforto maior. Eu sempre fui aquela mãe que gosta de trazer os filhos bem arrumados e só o marido trabalhando ficava um pouco inviável, né? E eu estava pesquisando fazer bolo, porque eu sempre gostei. Lá na minha adolescência, eu já fazia bolo para um sobrinho ou outro, gostava muito de cozinha, ajudava as irmãs da igreja, me turmava na cozinha com as irmãs da igreja. Então, eu comecei a pesquisar e caiu no meu colo assim o bolo. E na época estava essa febre de bolo de pote, aqui mantendo ainda não, mas fora daqui já tinha bastante. Eu lembro que a minha irmã mais velha falou para mim assim: embrulha isso no papel alumínio mesmo. Aí eu falei: não, eu quero algo que chame a atenção, né? E cheguei no pote. Eu fui para o Governador Valadares com meu irmão e eu fiz uma comprinha lá na época de 150 e poucos reais. E vim muito preocupada de lá de como que eu ia conseguir pagar. E se eu não vender? Ele falou assim: esquenta a cabeça, não. Se não vender, a gente come. E no dia 29 de março, exatamente há 12 anos atrás, eu fiz os primeiros 12 bolos de pote. A minha irmã levou uns para a fábrica onde ela trabalhava, uma sobrinha minha levou outros para a escola e uma sobrinha comprou 2 para experimentar em casa, né, para poder me dar um feedback. E no outro dia, minha irmã já me ligou e falou que tinha 21 bolos encomendados. Nossa, que bênção! E assim foi. Aí a gente trabalhou o abril e o maio. E em junho, minha esposa precisou sair de serviço para me ajudar, porque a gente conseguiu assim, uma clientela muito boa em termos de espaço, assim, muito pequeno, né? Uhum. Eu sei que em 10 minutos de café, que na época era Rabite, era ainda tudo junto no final da vila, a gente chegou a vender quase 100 unidades entre bolo de pote e torta, que eu fazia Nossa, na época, Deus. né? E assim foi, o pessoal começou a procurar os bolos maiores. Aí começou outra questão, porque eu não tinha ferramenta direito, eu não tinha tabuleiro, eu não tinha espátula, eu não fiz curso, eu só fui mesmo na coragem, na fé. E eu comecei a juntar a forma na mãe, nas minhas irmãs, e sair recolhendo tabuleiro na casa da família toda. E comecei me arriscando. Eu sou muito nervosa, eu gosto de tudo muito certinho. Eu lembro que eu chorava, meu pai, na época, né, que ainda estava com a gente ainda, ele ficava bravo: para de chorar, menino, isso vai dar certo. Então, os bolos, assim, tem dias, às vezes dá algum problema, mas assim, eu fui buscando sempre o melhor, porque eu penso que foi Deus que colocou essa profissão, né, no meu coração, que era algo que eu já gostava de fazer, eu só precisava começar. E a gente começou com os bolos de pote e hoje a gente trabalha, né, com bolos, a gente já faz doces. Inclusive, essa semana até comecei
fazer os bolos de pote novo, e eu vi que o povo estava com saudade, porque foi um sucesso. Em 2 dias a gente vendeu assim, uma quantidade assim, que a gente não esperava. Mas voltando lá atrás um pouquinho. Na época eu comecei na cozinha da minha casa, com muita dificuldade, 4 crianças pequenas, eu tenho uma escadinha, né? Eu tive filho em 2008, 2009, 2010 e depois 2013. Então, assim, tudo muito complicado, difícil. Forno de casa mesmo, não tinha nada. Mas eu comecei desde do início a querer mudar aquilo ali, que eu não queria continuar, né, na cozinha da minha casa, eu queria ter um espaço melhor, mas para sair, para pagar o aluguel, ficava muito complicado. Aí o primeiro investimento que eu fiz na época foi até um ar-condicionado, porque glacê, bolo, não combina com calor, né, com área muito quente, a minha casa na época era muito quente. Então a gente comprou um ar-condicionado, mudamos o padrão, aí nisso eu já tinha batedeira melhor, né, já comecei a comprar formas, e a gente veio, assim, durante de 2014 até 2016, né? 2016, o Senhor abriu as portas para a gente comprar um terreno. E a gente morava numa casinha no pé do morro, era difícil o acesso para os clientes, né? O cliente poder estar retirando, porque era uma rua sem saída. E a gente começou a investir ali naquele terreno. Nem tinha o dinheiro todo na época, eu lembro que a minha irmã e meu cunhado, a minha irmã mais velha, meu cunhado, eles me emprestaram valor para a gente completar, poder comprar esse terreno, que é ali no antigo campo de avião, né? Então, assim, na época que a gente comprou, a gente não existia taxa de alimentação, não tinha nada. Então, assim, já estava escrito que a gente estaria num lugar bacana, né? Onde faço acesso, onde passam muitas pessoas. Mas, assim, na nossa cabeça, é tudo muito demorado. Mas para Deus, não é. Não é assim, ele tem o tempo certo para fazer as coisas acontecerem, né, na nossa vida. E claro que Deus, ele abre portas, mas a gente não pode cruzar os braços, né, Lu? A gente tem que procurar, tem que empenhar, e assim nós fizemos. Compramos o terreno, começamos a construção, e a nossa ideia era fazer tudo até o final e depois vir para o acabamento. Mas não foi tão simples assim. A gente foi, meu esposo trabalhou na rua durante de 2014 a 2020, início de 2020. Ele vendia salgado, aí a gente já começou, né, a fazer salgado, porque tinha que abrir ali um leque, né? Não podia vender só bolo para as pessoas. A gente começou a vender salgado, torta, e a obra está lá. E a gente, na bicicleta de carga que nós ganhamos de um irmão da nossa igreja, e começamos dessa forma. E aí, fomos até 2020, no início de 2020, veio a pandemia que deu uma atrasada, assim, bem grande na nossa vida, porque eu trabalho com bolo. E como é que você vai fazer festa em meio à pandemia tão difícil igual aquela que nós tivemos, né? E aí a gente começou a fazer os bolinhos vulcão, estava deitado no domingo à tarde. Na semana que nosso presidente havia cancelado nossos cultos, eu deitei, seria até o dia da nossa ceia na igreja. Eu deitei à tarde, eu fiquei muito triste com aquela situação e preocupada também como que a gente ia, né, agir, como que seria dali para frente. Eu levantei e falei assim, vou assar bolo. Vou colocar uma cobertura, vou aproveitar, vou tirar uma foto, mas esse é para a gente comer. Né? Aqui domingo à tarde, família grande, só que não sobrou para ninguém comer. Porque eu postei e rapidinho apareceu o dono para aqueles 4 bolos. E foi o que a gente girou ali durante aquele primeiro ano de pandemia, que é o bolo vulcão. A gente fazia com cobertura de linha, de chocolate. E assim nós fomos. Porém, em novembro de 2020, veio o segundo milagre da minha vida. Que eu tive Covid e o meu pulmão ficou muito ruim. Eu fui no médico, eu procurei ajuda e ele falou, pode voltar para casa, tá tudo ok, você vai só se medicar e daqui a pouco você volta. Mas no 11º dia de sintomas, eu fiquei muito ruim e precisei voltar para o médico. Eu cheguei na época até no doutor Ailton, em Barra de São Francisco, e ele falou para mim que eu teria que me internar, porque o meu caso era muito grave, o meu raio-x estava muito feio. Aí ele me internou lá no outro hospital, né? Internei no doutor de casa, novamente eu lá no hospital. E a situação
situação foi tão complicada que eu penso que Deus me colocou numa bolha, porque eu não consigo, porque eu sou muito ansiosa. E o que mais estava prejudicando as pessoas nessa fase do Covid era essa questão da ansiedade. Eu penso que Deus me colocou numa bolha, porque eu não sentia, eu não ficava nervosa com nada. Para mim estava tudo dentro do controle. É algo assim que eu não consigo explicar, algo sobrenatural mesmo. E eles me botaram para fazer um exame, uma tomografia, e quando a médica chegou mesmo para a tomografia, eu fiquei meio que parada, assim, eu não acreditei. Ela falou, olha, Josélia, seu caso é muito grave, você está com 80% do seu pulmão comprometido. E você vai ficar por aqui, a gente vai tentar cuidar de você, você está bem. Porém, é um caso que inspira cuidado. Mas aí meu irmão esteve lá, com o meu pastor, a gente orou. Eu lembro que no dia tinha muita gente aqui mantendo na fila, esperando vaga em outros lugares. E no dia o enfermeiro, tão conterrâneo nosso, ele falou com meu irmão assim, se você quiser, você pode levar ela para o hotel também. E meu irmão foi firme com ele e falou, olha, eu sei que Deus está em todo lugar, mas ela vai continuar aqui. E eu sei que Deus deu, assim, na hora para ele uma valentia, né? Para ele poder agir, uma palavra, para ele poder agir dessa forma. Porque, na verdade, naquele dia meu lugar era lá. E no outro dia eles chegaram para mim e falaram que eu teria que ser transferida, porque se eu precisasse de algo mais, eles não teriam condição de me atender, né? Eu fui transferida para o hospital em Vila Velha, Hospital Vila Velha, inclusive, se eu não me engano, o nome. E fiquei lá 6 dias. Eu não precisei de UTI, eu usei balão de oxigênio por 3 ou 4 dias. Depois o médico pediu para eu tirar, para começar, né, para ver como é que eu agiria. E graças a Deus eu só tive melhora. Então, assim, esse testemunho me fez voltar mais forte, né? Eu voltei mais forte para o meu convívio familiar, para a sociedade no geral, porque foi algo que fez a minha fé crescer. Então, a partir dali, eu aprendi até a reclamar um pouco menos, a esperar mais, porque eu era muito ansiosa com essa questão da confeitaria, que eu queria tudo pronto. E aí, a gente ficou por um tempo com essa obra totalmente parada, porque a pandemia ela durou aí um tempo ainda, né? Mas em 2022 a gente conseguiu mexer mais um pouquinho. 2023 ficou parada de novo. Em 2024 a gente conseguiu voltar a mexer, terminamos, né? E ano passado a gente voltou, né? Com tudo, aí voltamos, já mudei para o meu local de trabalho. E a gente está num espaço novo, que é assim, é algo que é muito maior do que eu sonhei, né? Então, assim, a confeitaria trouxe muitas coisas boas para a minha vida, né? Me proporcionou muitas coisas boas, inclusive a parte de poder comprar um terreno e ajudar meu esposo, né? E a gente junto ali construir a nossa casa ainda não está pronta, mas assim, está bem próximo de acabar. Se Deus quiser, em breve a gente, né, consegue passar por essa etapa. Então, assim, a confeitaria ela me trouxe coisas que eu jamais imaginei ter, né? E proporcionar também uma vida um pouco melhor para os meus filhos, né? Dentro do possível, claro, né? Porque a gente continua tendo uma vida muito simples, mas a gente consegue proporcionar, né, coisas boas para os nossos filhos. E assim, eu sempre procurei trabalhar com muito carinho, né? Tudo que eu faço, igual eu falei lá no início, eu chorava porque não saía assim, do meu jeito, mas assim, sempre procurei trabalhar com muito carinho, atender meu cliente, né, com muito carinho, e sempre procurei ter muito capricho em tudo que eu faço, né? Eu comecei atendendo um freezer, era a mesa onde eu entregava os bolos para os meus clientes. Depois eu mudei para o Espírito Santo, nos fundos da casa da minha mãe. Aí eu entregava num murinho de menos de 1 palmo de largura, e hoje eu tenho, né, um espaço assim, totalmente diferente daquilo que era lá no início, para poder receber, né, os meus clientes, porque os nossos clientes, eles são
eles que Nosso acham primeiro patrão. Deus, É né? nosso E patrão. depois são eles que Que nos banca. sustentam, né? São os nossos patrões. Eu acho interessante que, por isso que eu falo que eu sou apaixonada com história, porque às vezes a pessoa tem tudo na mão, né? Eu falo que é só você colocar o pé que Deus coloca o resto, né? Então, assim, Deus já sabia de tudo isso, mas você precisava ter atitude de começar. Mesmo com medo, né? Você foi. E os grandes, eles só vão porque primeiro eles têm coragem. E sem coragem, eu vou te falar, você não chega a lugar nenhum. E eu hoje chamei ela aqui, gente, porque ela recebeu o prêmio de Mulheres que Inspiram da nossa cidade. Ó, esse aqui foi o troféu dela, olha só que lindo. Então eu ouvi um pouco da história dela lá e falei assim, gente, a história dessa mulher vai mudar muitas vidas. E talvez você tá aí querendo abrir um negócio, você está com medo, pensando, baseia nessa história, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E eu quero que você mande um recado para quem está nos ouvindo, para quem está pensando em desistir, para quem acha que não é possível vencer na vida. Eu quero que você olhe para aquela câmera de cá e manda um recado para essas pessoas, aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu estava falando, eu esqueci de um detalhe muito importante que aconteceu lá atrás, bem no início. Eu comecei, né, no dia 29 de março de 2014, na confeitaria, mas eu precisei parar para fazer uma cirurgia 5 meses depois, porque essa cirurgia já estava agendada, que era para retirada da vesícula, né, para finalizar essa questão desse tratamento. E na época a gente já estava de vento e pouco com as vendas na rua, e assim, eu precisei de socorro da minha família. E que bom que eu posso contar com a minha família. Na época, minha irmã Elia e minha cunhada Elaine, elas me deram um auxílio de 30 dias. Fazendo salgado, fritando salgado, eu dava-lhe uma direção, outra, fazendo bolo de pote, para que eles fossem continuar na rua, né, com as nossas coisas. Então, assim, hoje o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Primeiro, que a gente tem que acreditar em Deus, que sem Ele nada na nossa vida é possível, né? Ele é o dono da nossa vida, Ele tem a direção da nossa vida. Então você tem que acreditar primeiro em Deus e depois em si mesmo, porque se você não acreditar em você, você não vai a lugar nenhum, porque querer fazer, mas não dar um passo, também não adianta, né? Então, para você que quer começar um negócio hoje, que seja confeitaria, que seja em qualquer área da sua vida, primeiro você tem que acreditar em Deus e dar o primeiro passo. E colocar Ele sempre na direção da sua vida. Tudo que você vai fazer, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Porque teve uma época que até hoje eu estou bem relaxada, inclusive com isso, mas teve uma época que eu até entrava na minha cozinha e orava, assim, eu sempre oro na minha cozinha, todos os dias eu oro de manhã, que é algo primordial também, né? Que sem oração, eu não consigo começar o meu dia sem a minha primeira oração dentro da minha cozinha. Mas eu costumava falar que tudo aquilo que eu colocar a mão, eu posso ser abençoado. E é isso aí. Você ora, você pede a Deus direção e com certeza vai ser um sucesso o seu negócio. É isso aí. Então, eu acredito muito, eu também não abro a loja sem orar, eu não fecho sem orar. Eu falei com as minhas, ó, primeiro, para abrir, vocês vão orar pedindo, e para fechar, vocês vão orar agradecendo. Porque eu falo que quando você agradece, a graça desce, né? E assim, na minha vida não tem sido diferente. É a mão do Senhor todos os dias, porque senão você já tinha sido consumida, eu já tinha sido consumida. É Deus purinho no negócio. E eu estou muito grata pela sua vida, por essa mensagem que você deixou aqui, porque eu sei que vai abençoar outras pessoas. Eu comecei sem estrutura nenhuma. Então, ó, para você ter ideia, eu comecei com massa pronta. E não era algo que eu queria para mim. Então, eu comecei fazendo testes, aí usava massa manteigada, de vez em quando a massa rachava ali no meio. Aí o cliente, teve um dia que a menina chegou na minha porta, de verdade, eu achei que eu não ia conseguir consertar o bolo dela. Ela chegou, Josélia, ela chegou até tremendo. Josélia, olha o que aconteceu. Aí eu parei, fechei todas as janelas, porta,
e liguei o ar e falei assim, deixa eu respirar. E tive a ideia de abraçar o bolo no acetato e colocar uma nova cobertura, amarrar uma fita. E falei, pode ir embora para sua casa, me dá seu endereço que eu levo seu bolo lá na sua casa. Então, isso aconteceu comigo, assim, a princípio, a tendência da gente é desesperar. Mas nesse dia, assim, eu consegui ter essa calma de conseguir resolver. Então, assim, eu fui testando massas. Hoje eu cheguei numa massa que para mim é, assim, é maravilhosa. Eu não troco ela por nada. Eu faço minha própria massa. Na época eu comecei com massa comprada. Então a gente procurou mudar, porque, como eu falei, eu quero trazer sempre o melhor para o meu cliente, né? E recheios também eu fui aprimorando. Assim, graças a Deus, eu Aí você fez curso depois? nunca fiz curso. Sério? Nunca fiz. Eu tive o privilégio de uma feira de confeitaria em São Paulo em 2017, que para mim foi algo assim extraordinário. Primeiro voo, inclusive, de Vitória para São Paulo, a gente foi de avião, que na época foi até um sobrinho meu que me ajudou por 4 anos. Inclusive, se eu não falar nele aqui, eu acho que vai dar até problema, Abraão. Ele me ajudou durante 4 anos. E a gente foi para aquela feira, e para mim foi muito legal conhecer pessoas assim, que a gente só via pela internet, né? Pessoas conhecidas na área da confeitaria. Então, assim, para mim foi um divisor de águas. E, concernente a cursos, eu só fui mesmo para a internet sempre, até hoje. Eu tenho dúvida, eu vou ver vídeo, eu vou buscar conhecimento, um recheio novo, né? Para colocar no catálogo. A questão do doce. As pessoas, hoje em dia, a gente não está podendo comer doce como, né? Antigamente, quando eu comecei, não tinha tanta reclamação da questão do doce igual tem hoje. Então, assim, eu comecei a aprimorar na questão de diminuir o doce. E, assim, meus clientes vão saber falar bem sobre isso. A maioria deles fala que gosta por ser um bolo, assim, bem equilibrado, sabor, né? A gente não mexia com Páscoa. E esse ano a gente completou a 7ª Páscoa. Inclusive, a segunda já na confeitaria. E foi, assim, algo extraordinário. Eu não esperava que seria tão grandioso igual foi. Nós recebemos, em média, 250 pessoas na confeitaria, entre WhatsApp e presencial. 250 pessoas, não pedidos, né? Uhum. Porque tem cliente que é um pedido só, mas tem cliente que é 2, 3, 5, tem família grande, né? Então, quanto maior a família, mais pedido a pessoa faz. Mas é isso, concernente a coisa assim muito séria que eu lembro que eu fiquei. Aconteceu um episódio também de ter esquecido, na verdade eu não esqueci. Eu tinha 2 Natálias nesse dia. E graças a Deus, todas 2 são minhas clientes até hoje. Eu fiz um bolo, só que era 2 Natálias. E a mãe de uma delas chegou para pegar o bolo. E ela chegou para pegar o bolo e o bolo não estava pronto. Ixi. E eu tinha massa, recheio, eu montei e terminei tudo e deixei na casa dela. E ela até hoje é minha cliente. Natália Barbosa, inclusive, é minha cliente até hoje. E você tem procura assim de bolo light? Olha, nesse momento atual que a gente está vivendo, tem muita procura. Só que a minha ideia agora não tem nada relacionado a isso, não. É continuar mesmo com os bolos normais. Você pretende mais para frente fazer ou não? Não passou pela minha cabeça. Ainda não pensou nisso. Como que foi para você receber o troféu de Mulheres que Inspiram? Olha, eu vi essa promoção que vocês fizeram, né, da Câmara das Mulheres. Aham. Eu vi, o meu nome já estava sendo votado lá. Aí eu empolguei, claro, né? Coloquei no meu status, coloquei nos stories do Instagram, né? E foi para mim, assim, algo muito especial, né? Eu já havia recebido oferta de receber outros troféus, mas que no momento, eu assim, não fiz questão, não é que eu não fiz questão, eu achei que não era o momento de investir naquilo ali, né? E achei interessante porque eu acho assim, hoje na nossa sociedade, igual eu vi ali na Câmara, muitas mulheres, né, lutadoras como eu, que às vezes não tem condição de pagar
para ter algo, né, desse porte, participar de algo especial, assim, de nível maior. Eu achei muito bacana essa ideia, porque a gente é uma coisa que vocês estão podendo proporcionar para nós, mulheres, né, e sem custo algum. Então, eu achei muito interessante e eu espero que venha, assim, muito mais coisas por aí. E se precisarem de uma confeiteira, de alguma forma, pode contar comigo. Tá bom. Eu achei interessante porque ali a gente valorizou desde a dona de casa, né, até um outro profissional, uma médica, todos, né, Sim, teve o mesmo valor, né? todas as classes teve o mesmo valor. E isso é muito importante para nós, porque eu acredito que a gente precisa de todas. Do mesmo jeito que você precisa de uma que varre a rua, você precisa de uma médica. Porque como que você vai ver com a rua suja, né? Como você vai ver sem tratar da saúde? Então, assim, por isso que a gente quis fazer de igual para igual, porque eu acho muito interessante. E fiquei muito feliz de saber que muitas pessoas que eu nem conhecia, fiquei conhecendo ali. E outra coisa, você sabia que não foi a gente que escolheu, quem escolheu vocês foi o público. Sim. A gente só colocou lá, confeiteira, eles já foram indicando os nomes. Então, significa que você realmente inspira na nossa cidade. Sim, fiquei muito feliz e, assim, é um momento para agradecer, né? Eu agradeço o carinho de todas as pessoas, meus clientes, né, que estão, tem muitos que estão comigo desde o início, lá da Rampinha, na Rua Travessa dos Evangélicos, que foi onde eu comecei, e estão até hoje. E isso é muito legal, né? Porque eu falo que são os clientes que nos impulsionam. Né? Com certeza. É tão gostoso quando você recebe, depois de um dia, que a pessoa pega a encomenda no espaço, e depois ela me manda uma mensagem me dando feedback. Isso é muito bom, porque se é um feedback positivo, a gente, claro, fica mais feliz, mas quando aconteceu de ter algum negativo, também serviu para o meu crescimento, né? Então, isso é muito importante. O feedback do nosso cliente é, assim, algo muito importante. Eu costumo amar dar feedbacks. Às vezes eu me contei um pouquinho, porque tem pessoas que não gostam, às vezes é algo para melhoria. Então, mas eu amo quando eu chego num lugar e sou bem tratada, e eu procuro fazer isso com os meus clientes. Mas é muito bom quando as pessoas fazem isso, porque quando eles dão um feedback negativo, você vai falar, não, eu preciso melhorar. Sim. Eu gosto, sabe? Se foi mal atendido minha loja, pode me falar. Se foi bem atendido, fala também. Porque aí eu vou saber aonde eu preciso melhorar. Mas eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Para mim é uma honra receber mulher como você. Que nossa cidade, né, tenha mais mulheres que inspira realmente, mulheres que começou do zero, assim como vocês viram. E eu quero que você faça o seu CTA aí, fala do seu endereço, dos seus recheios. Então, primeiro eu vou começar fazendo uma coisa, que é agradecer a minha família. Se eu me emocionar, vocês não reparem. Mas, assim, desde o meu pai, né, que partiu do Senhor no dezembro de 2019, ele teve uma enfermidade e o Senhor recolheu, que foi uma pessoa que me apoiou muito, muito no início. Hoje eu vejo tudo que a gente conquistou e eu lembro dele muito, porque eu sei que se ele estivesse aqui, ele com certeza estaria muito feliz. E agradeço a minha mãe, meus irmãos, que sempre me apoiam, tudo que eu faço. A nossa primeira Páscoa, 7 atrás, comecei, foi em 2020, na pandemia, e a gente não tinha muita noção de quantidade, de como que seria, se ia vender, e eles todos entraram na cozinha comigo e me ajudaram, e eu agradeço a Deus, a vida deles, porque com certeza se eles não tivessem me apoiado, eu não daria conta. Meu esposo, meus filhos, ele até falou, mãe, se você não fala o meu nome lá, vai ter problema. Ela me ajuda desde novinha, bem pequenininha, já subia na cadeira para lavar tabuleiro, né? E eu muito exigente, porque meus tabuleiros de 12 anos atrás, ninguém disse que tem 12 anos.
são todos super alinhadinhos. Eu agradeço meu esposo, que é um companheirão, e que agora eu tirei do serviço de novo, porque agora ele vai me ajudar para sempre, se Deus quiser. E agradeço minha filha, Tabita, que esse ano, em julho, ela vai me abandonar, mas é por uma causa maior, né? Ela tem um relacionamento, está se preparando para casar, julho, e meu filho Eliezer, meu filho Eliezer, e a minha caçulinha, Thalita. E sobre o meu trabalho, a minha confeitaria ela fica na Avenida Agostinho Anísio, número 130, no bairro de Vila Nova, no Chico Campo de Avião, é um lugar bem próximo da Igreja Maranata da Vila. A gente faz doces tradicionais, bolos. Voltamos agora com os bolos de pote, porque o pessoal estava comprando muito. E a gente voltou e agora é para valer, para ficar. A gente vende bolo na travessa. Se você quiser uma comemoração rápida, nesse dia qual, José, vamos fazer um bolo. Me dá um prazo de 1 hora e meia. A gente monta também bolos acetato, né, encomendas de última hora. Então, se você precisa de algo desse tipo, é só procurar a gente, que a gente está disponível para te atender com o maior carinho, tá? E passa lá para tomar um cafezinho com a gente. Então, agora eu quero comer o bolo de pote. Você pode chegar em casa e falar assim, pega o melhor que você tem, que fez tanta propaganda desse bolo de pote. E você não pediu seu bolo de pote ainda? Eu acho que quando você pedir, você vai querer pedir de novo, hein? Porque eu faço questão de comer esse bolo, ainda vou postar para você ver e vou falar com você se é gostoso ou não. Eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu sou apaixonada com bolo, assim. Gente, muito obrigada por você estar aqui. Toda semana nós vamos estar aqui às 19h30, toda sexta-feira. Vamos estar com um episódio novo. E você não perca, compartilha, aperte o sininho, inscreve no canal e vem conosco. Vamos transformar vidas. Esse é o meu propósito, transformar vidas através de outras vidas, porque pessoas curadas curam outras. Então aqui nós trazemos pessoas que já foi curado e hoje está aqui para te contar o processo. Porque tudo existe um processo, mas a gente vence. Ainda mais quando Cristo entra nesse barco. Tudo se faz novo. Eu falo que o barco ele pode até balançar, mas ele não afunda quando Jesus está nele. Então vem conosco até sexta-feira às 19h30.